Hoje, meus amigos, vamos estar falando sobre o que é a incineração da ordem humana em seu contexto geral, e o Quantum Time Lock volta a ser a pauta sobre cosmologia. E vocês já sabem, quando esse termo aparece, é porque as coisas não são simples de entender. Mas, como vocês sabem, eu sempre trago tudo de um jeito muito mais fácil. Então, antes de falar sobre a incineração, deixe o like para me ajudar, se inscreva no canal, se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda, se você não quiser ser pego de surpresa pelo ataque do Goethe. Sem mais delongas, vamos, porque temos que resolver a incineração da ordem humana. Singularidades, ordem humana, fundação da ordem humana. Afinal de contas, o que significa esses conceitos? Vou tentar resumir tudo em um único vídeo. Vou explicar e desembaraçar todos esses termos aqui. E também explicar o que a fundação da ordem humana tem a ver com o Quantum Time Lock, pois alguns fãs ainda não entenderam o porquê o Goethe atacou a fundação da ordem humana. Algo que foi feito para queimar a história e usar a sua energia para criar as faixas de luz que sustentam as chamadas singularidades. Reparou? Só nessa curta introdução eu já conectei todos os elementos em um só. Pois é assim que o Nasoverse funciona. Não adianta pegar pontos isolados para tentar explicar o todo. No Nasoverse, faz-se necessário usar o todo para explicar tudo. Antes de tudo, o que é uma singularidade? Singularidades são espaços que não fazem parte do eixo temporal regular. São regiões não observáveis, que não existem nos registros da Cáudia. Simplificando, são histórias alternativas que não existem, tipo no caso da Lion King. Essa história, da Artúria deusa, não existe na história adequada. É uma história alternativa de um mundo possível, se manifestando na história adequada, para substituir a história adequada da Artúria. Nela, o rei Arthur, ao invés de morrer, se torna um deus errante das tempestades. É nesse sentido, e estou falando de um jeito bem explicado para que todos entendam. Resumidamente, as singularidades são linhas temporais possíveis, com finais ruins, que convergem para dentro de uma única linha do tempo, a história humana adequada. Ou seja, diferente dos Lost Belts, que são simulações de linhas do tempo, as singularidades são possíveis linhas do tempo, se manifestando dentro da história adequada, a fim de apagá-la, conforme se expandem. Imagine a história adequada como um pergaminho aberto. As singularidades são linhas do tempo convergindo em cima desse pergaminho a fim de reescrevê-lo. E então, substituir a história que já está escrita no pergaminho por uma outra história possível. E antes de qualquer ideia antecipada, as singularidades não estão em cima da textura da Terra, como os Lost Belts, mas sim em períodos separados, no espaço e no tempo, pois foi um evento criado pelo próprio Goethe. A Cáudia simplesmente viaja pelo espaço-tempo a fim de consertar essas anomalias que substituíram os finais reais da história adequada. Algo que afetou a continuidade do futuro e prejudicou o avanço da humanidade. Isso é o que é chamado de singularidade no contexto da incineração da ordem humana. E como que o Goethe conseguiu fazer tudo isso? Agora é o momento em que entra a tal da fundação da ordem humana. O que significa isso? A fundação da ordem humana nada mais é que um outro nome alternativo que se dá para o Quantum Time Lock. Fonte, material Fate Stella, páginas 105 e 106. Assim também é o lado reverso, possuindo vários nomes na obra como Mar Interior do Planeta, a Alma do Planeta e até Cérebro do Planeta. Sim, o Naso adora brincar com os termos que ele cria. O que de certa forma, eu acho legal, porque não fica repetitivo, mas por outro lado, eu acho isso ruim, porque isso pode causar enganos de interpretação, ocasionando equívocos. E antes de tudo, se você não sabe como funciona o Quantum Time Lock, recomendo você assistir esse vídeo que eu vou deixar no card. Bom, e ciente de tudo isso que eu falei, é o seguinte, o Goethe, quando ele vai criar o plano para incinerar a ordem humana, queimando a história regular, ele planeja tudo muito bem planejado. Porque ele já estava ciente de como o Quantum Time Lock e a fundação da ordem humana funcionavam. Aqui eu separei os dois termos para vocês entenderem melhor. Vamos chamar o Quantum Time Lock de fenômeno de poda e a fundação da ordem humana de fenômeno de conservação. Assim ficará mais fácil.
Retomando, antes de queimar a história, Goethe atacou a fundação da ordem humana, destruindo os bloqueios temporais quânticos. O mecanismo pelo qual Alaya, a counterforce da humanidade, se baseia para sempre manter a humanidade existindo. E para quem não sabe, Alaya sempre está salvando a humanidade dos fenômenos de podas que ocorrem nas linhas temporais. Ela sempre irá desviar e conservar a linha do tempo onde existe um bloqueio temporal, para que o próprio bloqueio temporal não leve a humanidade à extinção. É por isso que a humanidade sempre continuará existindo em alguma linha do tempo, pois Alaya evita os caminhos onde existem bloqueios quânticos e estabiliza as linhas do tempo onde a humanidade ainda predomina. E se Alaya não tomar essa contramedida e a história adequada for pega pela poda, a humanidade como conhecemos será extinta, e de forma definitiva. Mas, graças a essa atitude de Alaya, apenas os finais onde a humanidade se destrói, ou onde o mundo já chegou ao seu fim, apenas estes mundos são podados pelo Quantum Time Lock. E então, apenas a história adequada continuará avançando para o bem da humanidade. Isso é o que é chamado de fundação da ordem humana, o modo como a consciência coletiva da humanidade conserva sua história pelo maior tempo possível, diferente do Quantum Time Lock que poda os mundos. Essa é a importância da counterforce no Nasoverse. O Goethe sabia disso. Ele sabia que mesmo usando seu fantasma nobre, que possui fragmentos da quinta magia, ele ainda não conseguiria colocar o seu plano em prática. Se o Goethe queimasse a história direto, sem atacar as fundações da ordem humana, o resultado seria esse. Alaya iria sentir que naquele mundo, a humanidade estava perdendo força e desviaria a linha do tempo. E o Quantum Time Lock, que poda os finais ruins e os mundos desnecessários, iria derrubar o mundo de Fate Go, e nada poderia impedir isso. E o resultado disso, todos os planos do Goethe iriam por água abaixo, e a incineração da ordem humana não ocorreria. O novo mundo que o Goethe estava criando seria apagado. É assim que funciona a cosmologia do Nasoverse. Sabendo disso, o Goethe destruiu a fundação da ordem humana, desativando o Quantum Time Lock das linhas do tempo com finais ruins. Isso possibilitou os finais ruins se manifestarem dentro da história adequada. Com isso, ele conseguiu criar suas singularidades, através das faixas de luz, que na verdade, são essas histórias alternativas, sustentadas por um santo graal. Inclusive, uma coisa importante que uma pessoa me perguntou é se os servos das singularidades são fracos por não terem mestres. Não é bem assim, e quem pensa desse jeito tá errado. Eles não têm mestres mesmo, porque na verdade, eles não precisam, pois o Graal, que sustenta a singularidade, é o responsável por sustentar a existência contínua desses servos. Então, essa história de que são mais fracos, não é bem assim, porque eles são alimentados pelo Graal da singularidade. O Graal atua como se fossem mestres desses servos. A única diferença é que eles agem de forma independente, eles não têm alguém ditando o que devem fazer. Mas retomando, essa foi a razão pela qual o Goethe precisou atacar primeiro a fundação da ordem humana. Caso ele não tivesse feito isso, para prejudicar o instinto de sobrevivência da humanidade, ele não teria conseguido queimar a história. Mas então, por que o mundo de Fate Go não foi derrubado? Pelo fato da história humana ser contaminada por várias linhas do tempo, se conectando a ela, o mundo teve seu futuro incinerado. Isso porque o Goethe mudou o mundo desde o início. Dessa forma, o Quantum Time Lock, que deveria derrubar o mundo inadequado, acaba não derrubando. Pois, como o mundo do Goethe acabou reescrevendo a história adequada, o Quantum Time Lock acaba reconhecendo aquele mundo como se ele estivesse instável. É como se a história do Goethe, agora, fosse a verdadeira história adequada. Desse jeito, o Goethe estava garantindo seu sucesso, pois o seu mundo iria ser fixado na árvore do tempo como um mundo bom, ao invés de um mundo com final ruim. Em outras palavras, ele não seria pego por fenômeno de poda. O fim da humanidade, nessa linha do tempo, foi fixado em um evento sem volta. Isso é chamado no material de Fate Stella de cinturão fixo, que nada mais é quando um evento é fixado na árvore do tempo como inevitável. A humanidade estava sofrendo o mesmo destino que a Grã-Bretanha sofreu em seu cinturão fixo. Se você não sabe o que é um cinturão fixo, recomendo ver esse vídeo que vai complementar o que estou dizendo aqui. O fato do Goethe ter criado o seu cinturão fixo, o seu próprio mundo agora, se tornou um mundo adequado. Isso é para vocês terem uma ideia da inteligência maléfica que ele teve.
É por isso que nesse mundo, conforme avançamos, lutando contra servos, deuses, beastes, alienígenas, o mundo vai se degradando, ameaça após ameaça, até chegar no estado de branqueamento em sua textura. Tudo isso começou no ataque à fundação da ordem humana causada pelo Goethe. Este mundo de Fate Go só não caiu em um fenômeno de poda ainda por causa da cauda, que é o último respiro da fundação da ordem humana. O que restou desse mundo se agarra na cauda para existir, e fora da cauda é morte para toda a humanidade. Sim, a minha cauda, a sua cauda, as nossas caudas, estão substituindo a contra-força da humanidade que foi derrubada. A consciência coletiva de sobrevivência, também conhecida como Alaya. Isso é Fate Grand Order. E detalhe, destruir a humanidade é algo difícil, pois ela é sempre próspera. Agora, destruir uma terra, apenas uma terra, é algo fácil pois requer menos esforço. Para quem não entendeu, o multiverso do Nasoverse não são um monte de terras no mesmo lugar, pois elas estão separadas por linhas temporais. Destruir a Terra no Nasoverse é destruir apenas uma terra de uma linha do tempo entre as milhares que existem. Sim, milhares, pois elas não são infinitas. O termo infinito, usado para designar as linhas do tempo, é referente apenas à humanidade, pois a humanidade não possui meios para detectar ou contar todas elas. Por isso, o correto são incontáveis ao invés de infinitas. É isso que eu sempre tento explicar. Cada linha do tempo, na árvore do tempo, está separada pelo eixo do espaço-tempo. Afetar uma terra é afetar apenas uma terra, de apenas uma linha temporal. Os restantes, que estão no multiverso, continuarão intactas. As terras não estão no mesmo lugar ou na textura da Terra. Elas estão espelhadas em paralelo, na árvore do tempo. Destruir a Terra não é um feito multiversal, mas sim um feito planetário normal. São poucos os personagens que de fato podem afetar o multiverso. Eu já até citei alguns deles que são capazes disso. Gilgamesh, ou qualquer outro da categoria servo, destruindo a Terra, não é um feito multiversal. E segundo Da Vinci, só para refrescar a memória, um fantasma nobre de um top servo não é capaz de acabar com a Terra. Ponto final. Se um top servo com força total não é capaz de destruir a Terra, então um multiverso é algo impensável. A única coisa que de fato está conectada ao multiverso em relação à Terra é a alma do planeta. O problema é que esta não pode ser acessada ou afetada. Nela estão todos os registros e memórias de todas as terras contidas no multiverso. A consciência de Gaia, a alma da Terra, onde está Avalon, e o lado reverso, permanece intocável. Nada pode atingir ou destruir essa região até o momento. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Nem mesmo Sephar, no Lost Belt, foi capaz de atingir a alma da Terra. E não confunda a alma da Terra com o corpo físico da Terra. Embora ambos no mesmo lugar, são separados em espaços dimensionais diferentes. É como se fosse um corpo e sua alma. Destruir o corpo não destruirá a alma, pois esta continuará existindo, independentemente do que aconteça com o seu corpo. É por isso que o Shiki, em Tsukimi Remake, quando mergulha no corpo luminoso da Arcade, vê um universo dividido em memórias. Pois, a forma luminosa de um verdadeiro ancestral foi feita para armazenar todas as texturas, e também as inúmeras possibilidades do planeta. A Arcade é a manifestação do cérebro da Terra, uma entidade extremamente poderosa, principalmente se ela estiver em sua forma original, conhecida como arquétipo Terra. Para você destruir o multiverso inteiro, é necessário destruir não só a Terra, mas também a sua alma e a fundação da ordem humana ao mesmo tempo, algo que até então é impossível. Essas são as inúmeras quantidades de conceitos que são ignoradas e até distorcidas por quem faz Skelly. Fate Grand Order é uma linha do tempo da história adequada, que acabou sendo interrompida pelo Goethe por ter conectado as linhas do tempo em uma só. Mas isso não significa que elas estão no mesmo lugar. Apenas neste mundo isso aconteceu devido a manipulações do Goethe. Com isso, ele interrompeu o fluxo da história humana e impediu a fundação da ordem humana de progredir. E pior ainda, ele derrubou o conceito de ordem humana. A ordem humana é a lei coletiva que rege a textura humana da superfície através das leis da física. Um mundo onde as crenças foram eliminadas, onde a magia deixou de existir. Sem a ordem humana, todos os seres que deveriam ser impossíveis na lógica humana agora passaram a existir. Todos eles tentando reescrever o texto do mundo e recriá-lo novamente, seja através dos Lost Belts, singularidades ou subsingularidades. Isso é a ordem humana, tudo aquilo que a humanidade decretou para ser a sua lei, que é regida pela lógica científica. Portanto, tudo aquilo que não pode ser detectado pela ciência não deve existir neste mundo. Essa é a lei.
No entanto, em Fate Grand Order, essa proteção não existe mais, permitindo todos os seres impossíveis descerem a este mundo. Espero eu que todos tenham entendido tudo, mas, se tiver dúvidas ou sugestões, pode deixar na área de comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos. Me esforcei ao máximo para ser o mais claro possível. Como vocês viram, desenvolvi até alguns slides para ilustração. Então, manda esse vídeo para aquele seu mestre e amigo, para que ele também possa entender e conhecer o curso que está fixado no primeiro comentário. Isso, no caso em que você ou ele queiram aprender a desenhar. Dá uma clicada aí e dá uma conferida para conhecer. Agora, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos que compartilharam para ajudar o Lupin. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!